Olá pessoal, que alegria você está aí deste lado junto comigo para participarmos de mais uma aula de Química Orgânica. Sim, você está construindo o seu conhecimento e construir o seu conhecimento, evidentemente, você está construindo a sua história, o seu conhecimento que vai ser de sucesso. Nesta aula em questão, nós vamos estudar as funções orgânicas oxigenadas e o ponto que nós vamos nos deter é sobre os álcoois. Professor, álcoois, por que não é álcool? Pode ser função orgânica álcool, mas também pode ser álcoois porque não existe apenas um tipo de álcool. Nós temos uma quantidade de substâncias químicas classificada como álcool. Nós temos o etanol, nós temos o metanol, temos o álcool isopropílico, nós temos aí alguns álcoois presentes, tá, no nosso dia a dia e por isso nós usamos o plural álcoois. Agora, vamos ver alguns objetivos desta aula. Conhecer a função química álcool, identificar algumas aplicações desses compostos classificados como álcoois e, claro, praticar este conhecimento resolvendo algumas atividades. Alguns questionamentos sobre esta aula muito pertinentes. O que caracteriza uma função química como álcool? Sim, você terá que reconhecer isso. Vai aparecer para você questões que você terá que identificar. Opa, esta substância, ela pertence à função orgânica álcool. E o que caracteriza ela para ser pertencente à função química álcool? E qual a importância do álcool em gel 70% ou 70 graus? Sim, nós usamos muito esta substância química. Usamos para poder higienizar as nossas mãos, esterilizar objetos. Agora, vamos entender um pouco sobre esta solução, o álcool em gel 70. A função orgânica álcool. O que caracteriza uma substância orgânica como pertencente à função álcool? A presença deste radical, denominado hidroxila, o OH, ligado a um carbono saturado. Professor, eu lembro mais ou menos o que é um carbono saturado. Carbono saturado é aquele carbono que faz apenas ligação simples. Sim, então, insaturada, ligação dupla ou tripla. Saturada, ligações simples. Quando nós temos um carbono saturado e neste carbono, este radical OH ligado, nós temos aí então caracterizado a função química álcool. Muito bem, você já sabe como identificar a função química álcool. Agora vamos aprender a classificar essas substâncias. Professor, como nós podemos classificar? Nós podemos classificar entre mono, di ou tri, um monoálcool, diálcool ou triálcool. Como que nós podemos entender, professor, saber esta classificação? O monoálcool, quando nós temos apenas um OH ligado à substância. Um diálcool, quando nós temos dois, tri, três. Sim, esses prefixos indicam quantidades. Mono é um, di é dois, tri é três, evidentemente. E também esses álcoois podem ser classificados em primários, secundários ou terciários. Professor, o que é um álcool primário, professor? É um álcool cujo o OH está ligado em um carbono primário. Tá, professor? Eu estou tentando lembrar, forçando a minha mente aqui, o que é um álcool primário. Aliás, o que é um carbono primário, professor? E eu vou lhe ajudar. Um carbono primário é aquele carbono que está ligado a apenas um outro carbono. Então, quando nós temos um carbono primário e nele um radical OH, a hidroxila ligado, nós temos então um álcool primário. Professor, um carbono secundário.
é aquele carbono que está ligado a outros 2 carbonos. Então, nós temos um carbono secundário. E se a hidroxila, o OH, estiver ligado neste carbono secundário, nós temos então aí um álcool secundário. Carbono terciário é aquele carbono que está ligado a outros 3 carbonos. E aí, se o OH estiver ligado neste carbono terciário, nós temos então um álcool terciário. Muito bem, nós já sabemos identificar o que é a função química álcool. Sabemos que é quando o OH está ligado num carbono saturado. Sabemos classificar os álcoois. E aí eu tenho uma questãozinha interessante para você pensar. Pense nesta questão. Tempo aí para você. Muito bem, questãozinha interessante para você pensar. Sei que você chegou numa resposta muito boa. Será que nós temos álcool quaternário? Não, não temos álcool quaternário. Veja aqui, ó, esse carbono é um carbono quaternário porque ele está ligado a outros 4 carbonos. Como que nós vamos ter um OH ligado neste carbono? Não tem. Para ligar um OH ali, nós temos que tirar carbono ali, tá? Nós temos que tirar um desses carbonos, um desses radicais aqui, metil ou metila, e aí inserir o OH, e aí nós teremos um álcool terciário. Álcool quaternário? Não temos. Muito bem. Agora, vamos entender como dar nomes a essas substâncias. Professor, olha, dar nome às substâncias orgânicas, eu achei muito interessante esta aula, este capítulo, eu gostei muito. Pensei que nós tínhamos superado esta fase. Não superamos. Dar nomes às substâncias orgânicas vai nos acompanhar até o final do ano, porque é parte importante, constituinte desta matéria, desta ciência química orgânica. Como que nós damos nome para essas substâncias? Bom, os fundamentos para nomear uma substância orgânica é o mesmo, como prefixo, infixo
e sufixo. O prefixo está relacionado ao número de carbonos, o infixo ou termediário está relacionado ao tipo de ligação química, se é simples, dupla ou tripla, e o sufixo está relacionado à função orgânica que a substância pertence. E aqui nós temos um ponto importante para que você guarde, assim como todas as outras informações dadas nessas aulas. Os álcoois, o sufixo é ol. Todos os álcoois terminarão, o nome oficial terminarão em ol. Metanol, etanol, butanol, pentanol, ou seja, o sufixo que caracteriza a função química orgânica álcool é ol. Então, vamos pegar este exemplo. 2 carbonos na estrutura, então o prefixo é et. 2 carbonos, o prefixo que identifica 2 carbonos é et. Ligações simples entre os carbonos, então o intermediário é AN. E a terminação ol, etanol, o nome desta substância orgânica. Vamos analisar agora um álcool com cadeia carbônica ramificada. Sim, vamos trabalhar. Então, primeiramente, o que nós fazemos? Identificamos a cadeia carbônica principal. Então, a cadeia carbônica principal, nesse caso aqui, ela deve conter, evidentemente, o OH ligado nela e o maior número de carbonos possíveis. Então, a cadeia carbônica vai ser esta aqui, a cadeia carbônica principal. Começamos aqui, professor. E se eu quiser começar desta extremidade, professor? Não dá. Neste caso, não dá, porque você deve iniciar da extremidade mais próxima do OH. Tá? Então, aqui, 1, 2, 3, eu tenho que seguir para frente, porque eu estou enxergando mais carbonos na cadeia principal. 3, 4, 5, e aqui tanto faz para baixo como para cá, porque eu teria a mesma quantidade de carbonos. Então, por conveniência, eu vou seguir aqui em linha reta. Então, nós temos aqui 5 carbonos na estrutura, na cadeia carbônica principal. O prefixo que indica 5 é pente, então o nome começa com pente. Ligações simples entre os carbonos, então nós vamos ter, desculpa aqui, não é 5, são 6, né? Eu cheguei aqui no 5 e teria que seguir adiante, tá? Ou para cá, ou para baixo, ou para frente. Resolvi, por conveniência, seguir para frente, então, claro, deu 6 carbonos. Ah, professor, pera lá, né? 6 carbonos. Então, o prefixo que indica 6 é hex. A cadeia carbônica principal, nós temos 6 carbonos. Hex, tá? Hex, apenas ligações simples entre os carbonos, AN, tá? AN, e ol, termina com ol, hexanol. Agora, eu tenho que indicar aonde que está o OH. Aonde que está, qual carbono que está este radical hidroxila? Eu tenho que indicar. Então, o OH está ligado no carbono número 3. Então, eu vou colocar o 3 aqui entre o N e o O, para mostrar por quê. Professor, se esse OH estivesse ligado aqui no carbono 4, faria diferença? Faria, seria uma outra substância. Então, por isso que tem que indicar a posição que está o OH. Então, no carbono número 3. E agora nós vamos colocar os radicais. O nome dos radicais na frente. Nós temos 2 radicais iguais, constituídos de um único carbono. Radical de um único carbono é met. O prefixo que indica um carbono é met. E os radicais terminam em il. Então, vai ser metil. Os 2 radicais, cujo nome é metil. Então, nós temos um prefixo que indica duplicidade, que é di. Então, dimetil. E a numeração aonde que estão esses radicais? Carbono número 3 e carbono número 5. 3, 5, dimetil. Muito bem, este foi o nome oficial seguindo a regra da IUPAC. Agora, nós temos nomes usuais para os álcoois. Os nomes usuais, nós usamos o termo álcool na frente,
o prefixo que indica quantos carbonos tem na molécula e a terminação ico. Por exemplo, aqui nós temos um carbono, então é met. Então o nome usual deste carbono vai ser álcool metílico, ou seja, álcool metílico. Tá? Álcool metílico. Muito bem, esse álcool metílico, ele é uma substância, um líquido incolor, muito tóxico, usado como combustível de jatos, como solvente, aditivos de gasolina. Aqui nós não temos muito acesso a este álcool no nosso dia a dia aqui, mas ele tem também a sua importância porque, como nós colocamos aqui, ele é usado como combustível de jatos, ele é usado como solventes, aditivos em gasolina. Um detalhe importante é que a toxicidade dele é altíssima, muito elevada, extremamente elevada. Vamos pegar aqui um outro exemplo, o etanol, o nome usual dele, 2 carbonos metil, tá? 2 carbonos met, tá? 2 carbonos met, que indica lá o prefixo met, terminação il, porque é um radical, então metil, terminação, aí o final ico, álcool metílico. Então, o nome usual para essas substâncias começa álcool, a quantidade de carbonos, tá? E considera como um radical, 2 carbonos, met, como um radical, il e a terminação ico, metílico. Então, o álcool metílico, sim, este é o álcool que nós mais se utilizamos no nosso dia a dia, tá? É o álcool mais presente no nosso dia a dia, tem uma quantidade enorme de aplicabilidade. Muito bem, agora eu quero conversar com você um ponto interessante de contextualização da aula e aplicação do conhecimento químico para entender sobre o álcool em gel que nós muito utilizamos. Sim, nós utilizamos para poder higienizar, esterilizar as nossas mãos e objetos em virtude de nos preservar de absorver alguma doença virológica ou bacteriológica ou qualquer outro micro-organismo. Por exemplo, eu estou aqui nos estúdios me utilizando deste repassador de slide. Eu estou falando e saliva minha está correndo. As minhas mãos estão pegando aqui e outro professor que virá a esse estúdio gravar, então pode ser que eu tenha algum vírus aqui entubado em meu corpo, tá? De gripe ou qualquer outros vírus, então para não correr o risco do outro professor também se contaminar, higieniza com álcool. Agora, qual é o álcool mais apropriado? O álcool 70. Por que o álcool 70, professor, é o álcool recomendado pela Organização Mundial de Saúde? O álcool 70, pelo seguinte, se nós usarmos o álcool 96 ou um álcool com uma graduação menor que 70, o álcool 96, ele é muito volátil. Nós vamos passar em nossas mãos, antes de terminar o processo de higienização, ele já evaporou e não teve a eficiência que deveria ter. E um álcool com uma graduação menor, 46, por exemplo, ele não vai ter uma quantidade suficiente de etanol para poder destruir a estrutura desses micro-organismos. Então, o álcool 70, ele é uma graduação ideal porque ele, além de desidratar, ele vai desnaturar as estruturas orgânicas que compõem esses micro-organismos. Um vírus, uma bactéria, ou um germe, ou qualquer outro micro-organismo, a sua estrutura é constituída de substâncias orgânicas. E essas substâncias orgânicas serão dissolvidas quando nós adicionamos álcool e esfregamos as mãos. Pense uma coisa importante. Álcool em gel deve ser utilizado apenas nas mãos,
Professor, eu estava numa fila com a minha irmãzinha, tinha uma pessoa sem noção lá, tossindo, falando, sem máscara, e o cabelo da minha irmãzinha ficou toda cheia de saliva dele. Eu vou chegar em casa e vou carcar álcool em gel no cabelo da minha irmãzinha. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça. Álcool em gel é apenas nas mãos. Existe um risco muito grande de contaminação, de intoxicação, de acidentes que podem ser provocados por essa substância. Você dá um belo banho na sua irmãzinha ou bota ela para tomar banho, se lavar bem lavado, mas o álcool em gel apenas nas mãos. E o álcool 96 também ele não é apropriado porque ele não irá desnaturar as estruturas orgânicas dessas substâncias, desses micro-organismos. Apenas eles irão, esse álcool com uma graduação muito alta, vai apenas desidratar, algo que não vai eliminar esses germes. Então, o álcool ideal para nós utilizarmos neste processo de higienização, esterilização, é o álcool 70. E também, claro, o álcool 70 em gel, ele tem ali algumas outras substâncias interessantes que vai reidratar a nossa pele. O álcool, ele vai ressecando e, uma vez que ele é em gel e tem ali hidratantes, ele vai cumprir esta função aí. Muito bem! Eu separei aqui uma outra atividade para você se divertir. Professor, divertir? Sim, sim, se divertir com a química. Tempo para você. Muito bem, essa questão é uma questão que tem uma resposta pessoal ali, né? Se você conhecia essas várias graduações de álcool, já o segundo item não é tão pessoal assim. O segundo item tem uma resposta objetiva. Desenhar em seu caderno a estrutura desta molécula, o etanol e o seu nome oficial. O nome oficial é etanol, né? E aí a sua estrutura, et, 2 carbonos, AN, ligação simples entre esses 2 carbonos, e ol, porque é um álcool. Então, o etanol está ali CH3, CH2, OH.
Meu caro, minha cara aluna, eu estou muito feliz, bastante contente de tê-la aí comigo, participando dessas aulas, estudando, não só eu, mas o nosso queridíssimo Kelvin aqui, que está nos acompanhando e interpretando as nossas aulas, e o nosso agradecimento a toda a Secretaria de Estado de Educação do Paraná, aqui nos seus estudos, os técnicos, e é isso aí. Te espero na próxima aula, um abraço e até breve.